Então, mas aí o que você chama de estratégico para quem, né, cara pálida? Só se for para confirmação de uma ideologia sobre como as coisas funcionam no mundo real. Daniel, muito obrigada. Que bom contar com você aqui para nos ajudar a entender a importância dessa notícia dada agora há pouco pela Petrobras. Como vocês estão vendo aqui nessa legenda aqui, a Petrobras descobrindo petróleo na foz do Amazonas. Meu caro, qualquer novidade, você volta aqui ainda a hora H, que a gente ainda tem um tempinho, você tem prioridade. Vamos trocar de tela e vamos tirar o Daniel e colocar a nossa Rita Mundim, comentarista de economia. Rita, acho que você ouviu parte da minha conversa com o Daniel aqui, a preocupação, minha cara, de como é que a gente vai transformar essa riqueza numa fonte de desenvolvimento para o Brasil e não numa fonte de confirmação de ideologias e modelos que não nos trouxeram boas novidades. Boa noite, bem-vinda. Nossa, Thaís, boa noite. Passou um filme aqui na minha cabeça. Nesse período, né, eu me lembro, não sei se você se lembra, da briga dos governadores disputando a tapa o dinheiro do pré-sal, que não havia tido nenhum tipo de exploração ainda. Então, o meu temor é que a gente perca o tempo, né, no nacionalismo exacerbado, no uso dessas reservas antes mesmo delas serem exploradas, e a gente já vê os grandes problemas que o Brasil tem. Primeiro, a gente está falando da insegurança jurídica, depois nós estamos falando de um imposto de exportação de 12%, e aí cresce o olho do governo e dos partidos em um dinheiro que não saiu ainda do chão, que ainda não foi do chão ou do mar, das reservas profundas, de onde for. E, de novo, se a gente olhar a linha do tempo, nesse período, a Petrobras quebrou. A Petrobras literalmente quebrou, porque gastaram antes de termos o petróleo. E nós estamos no mundo em transição energética. Então é necessário que haja um foco muito grande em como transformar essas reservas, esse petróleo, em prosperidade, em riqueza para o povo brasileiro. E não em bandeira política, e não em uma coisa que vai ser explorada assim, assado, e com essa fome, né? Essa fome do governo, entre aspas, de partidos se fortalecerem em cima de uma riqueza que tem que ser gerida em favor da melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O que adianta a gente ser exportador líquido de petróleo? O que adianta a gente descobrir uma reserva que pode ser uma reserva excepcional? Aí a gente olha para a Venezuela, que está sentada em cima da maior reserva do mundo. E o que virou a PDVSA? O que virou a exploração de petróleo na Venezuela nesse período em que o governo venezuelano assumiu, né, essa gestão dessas reservas? Houve uma diminuição em torno de 50% na produção de petróleo na Venezuela nos últimos anos. Não adianta termos riqueza se não tivermos gestão. E se não tivermos o norte de que a gestão da riqueza do país tem que ser em prol da sociedade, das pessoas, dos cidadãos brasileiros, e não em prol de ideologias e de enriquecimento de partidos e de manutenção de poder. Rita, vou pedir para você fazer a correlação desse cenário que você descreveu com a situação das contas públicas, porque o Brasil, lá atrás, com a descoberta do pré-sal, chegou até a criar um fundo soberano, como outros países produtores de petróleo criaram seus fundos soberanos como uma poupança de investimento nas gerações futuras. O Brasil consome tudo que a Petrobras gera de riqueza, que o petróleo, a exploração do petróleo gera de riqueza. Portanto, além de termos um modelo eficiente, um modelo que atraia o capital privado para fazer o investimento, para transformar essa riqueza em desenvolvimento, nós temos que pensar também em como a gestão do dinheiro que entra para os cofres públicos vai ser feita. Pois é, Thaís. O nosso modelo na época, no governo Dilma, né, que começou efetivamente a exploração, o modelo era a Noruega, mas nós acabamos como a Venezuela.
E a Petrobras foi resgatada das cinzas, pelos maus negócios que fez. Compramos lá a refinaria, né? E até hoje, a Petrobras, o que ela fez? Ela abriu a frente do Comperj, que nunca saiu do papel. Ela abriu a frente de refinarias do Ceará, no Maranhão, uma ampliação da refinaria lá em Recife. E hoje nós somos dependentes da importação de diesel e de gasolina, porque essas refinarias foram transformadas em corrupção, em dinheiro que foi dirigido à corrupção. Então, a gente tem que ter uma clareza, uma transparência muito grande, e aí é necessário um Congresso forte, lutando em nome da sociedade brasileira e dando e vigiando as etapas desse processo. Então, é necessário transparência. A mesma transparência, por exemplo, que a Receita Federal tem em arrecadar impostos, em nos vigiar, e eu acho isso está certo, a gente tem que ter essa transparência na gestão dessas riquezas. Aí nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando de terras raras, e nós temos que ter, né, a participação através de um Congresso forte na gestão dessas riquezas. Mas aí a gente tem que acreditar que o Congresso vai legislar para o povo brasileiro, que tenhamos um fundo, que sigamos o exemplo da Noruega. Olha a Noruega, o que é hoje, a potência que é. Mas lá existe a transparência e o combate à corrupção. Rita Mundim, nossa comentarista de economia, nos ajudando aqui a fazer uma leitura analítica dessa decisão que acaba de chegar. A gente, em Breaking News aqui, a Petrobras confirma que há sim petróleo na foz do Amazonas, na chamada margem equatorial. Rita, muito obrigada, viu? Bom fim de semana para você, boa noite. Boa noite, Thaís. E que venha a prosperidade para nós, né?